Boa noite, galera. Estamos dando início a mais uma aula do canal Detonando Exatas e hoje eu vou abordar operações com vetores. Eu vou estar dando continuidade àquele primeiro vídeo relacionado a vetores, tá certo? Hoje falando só sobre operações, tá certo? Então, o primeiro caso é quando eu tenho mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso aí eu vou adicionar os vetores, tá certo? Lembrando que a direção vai permanecer e o sentido também vai permanecer. Eu não vou mexer, tá certo? Apenas vou adicionar vetores. O segundo caso é quando eu tenho mesma direção e sentidos opostos. Aí nesse caso aqui eu vou fazer a subtração e eu vou ter que lembrar que o sentido ele vai prevalecer naquele vetor que for maior. A gente vai ver nos exemplos, a gente vai entender melhor. O terceiro caso é quando eu tenho as direções sendo perpendiculares, uma em relação à outra. Aí basicamente é só fazer Pitágoras, tá certo? E o último caso é quando as direções são diferentes, que na física a gente pode fazer pelo método do paralelogramo ou pelo método do polígono, tá certo? Então vamos lá, o primeiro caso, né, relacionado à mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Então aqui eu tenho um vetor que mede uma unidade e eu tenho outro vetor que mede 2 unidades, tá certo? Veja, a mesma direção, que no nosso caso aí é a direção vertical, e o sentido também é o mesmo, né? Ó, de baixo para cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a adição. Quanto é 1 mais 2? 3. Então nesse caso aí, ó, vai ter 3 unidades. Então o meu vetor resultante é 3 unidades. É como se eu colocasse um coladinho no outro, né? Um abaixo do outro, tá certo? Esse vetor eu posso representar de uma forma completa, que no nosso caso ficaria assim, tá certo? Então, ó, mesma direção, mesmo sentido, basta somar, vendo que não altera nem a direção nem o sentido, permanece o mesmo, tá certo? E na física você pode deslocar o vetor para qualquer lugar, você só não pode rotacionar esse vetor, tá certo? Então é isso que é o mais importante. Eu não posso mexer no vetor. Eu posso mudar ele de lugar, mas mexer a sua angulação eu não posso, tá certo? Isso aí fica como uma dica, ok? Próximo exemplo ainda relacionado ao primeiro caso, né? Mesma direção, mesmo sentido. Eu tenho um vetor de 4 unidades e tenho um outro vetor de 5 unidades. Ó. Perceba, mesma direção. Qual é a direção? Horizontal. Sentido da direita para esquerda. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, beleza? 4 unidades mais 5 unidades é igual a 9 unidades. É como se eu colocasse um coladinho no outro, beleza? Então tá aí. E esse vetor eu posso representar de uma forma colocando só apenas um vetor, tá certo? Então tá aí o primeiro caso, bem simples, bem fácil de você enxergar, mesma direção, mesmo sentido, basta somar, beleza? O segundo caso é mesma direção em sentidos diferentes ou sentidos opostos, beleza? Então nesse caso aqui eu vou fazer o que? Vou subtrair. Então primeiro exemplo, né? Nós temos um vetor de 1 unidade e eu tenho um vetor de 2 unidades. E perceba, ó, a direção é a mesma? É vertical, sendo que o sentido é oposto. Um está de baixo para cima e o outro está de cima para baixo. Então nesse caso aí eu vou subtrair, beleza? Eu tenho 1 para cima e 2 para baixo, então a minha resultante vai ser 1 para baixo, porque o sentido vai prevalecer do maior vetor. E no maior vetor é de cima para baixo. Então a minha resultante foi uma unidade de cima para baixo, beleza? Ah, mas 1 menos 2 ia ser menos 1. Não, aqui não entra essa questão da matemática básica, né? Porque aí ficaria menos 1, seria como se fosse o vetor oposto, beleza? Tá certo? Mas nesse caso aí, ó, você só faz a subtração. 1 menos 2 igual a 1, tá certo? E de fato, é como se fosse até o vetor oposto, ó, porque perceba, ficou com a unidade, né? Ou seja, o mesmo módulo daquele vetor lá, o primeiro, sendo que o sentido oposto seria um vetor oposto do nosso primeiro vetor ali. Mas nesse caso aí foi coincidência, tá? Você vai simplesmente fazer a operação mesmo, o maior pelo menor, né? Subtrai o maior pelo menor e deixa o sentido do maior, tá certo? Isso aí foi uma coincidência, porque eu posso muito bem ter 2 menos 5, tá certo? E vai dar 3, ó. E não vai a mesma coisa, tá certo? Não vai ser o vetor oposto. Beleza? Então aí foi apenas uma coincidência. Próximo exemplo
Também relacionado ao segundo caso, tá? Eu tenho aqui direção horizontal, beleza? Então você percebe, ó, que os sentidos são opostos. Então basicamente fazer a subtração. 4 menos 1 dá 3. Então eu vou ter o vetor de 3A. Lembrando que o sentido prevalece do maior. E o meu maior ali é aquele vetor de 4A. Da esquerda para a direita. Então ficou. Tá aí o resultante, o vetor resultante. 3A, beleza? O próximo exemplo é relacionado ao meu terceiro caso, né? Que é a questão da perpendicularidade, beleza? Então, se o vetor for perpendicular, basta eu fazer Pitágoras. Então, eu tenho um vetor aí 3B, direção vertical, e eu tenho outro vetor de 4B na direção horizontal. Então, perceba, ó, são perpendiculares. Então, nesse caso aí, é só fazer Pitágoras, que é o famoso triângulo 3, 4, 5, onde a minha hipotenusa é o 5, beleza? Então, ó, você vai ver no próximo vídeo que esse aqui já seria o método do polígono. E o que diz o método do polígono? É você pegar a extremidade do primeiro e colar com a origem do segundo, beleza? E a resultante? A resultante é a origem do primeiro, extremidade do segundo, beleza? Então a gente vai ver no próximo vídeo bem detalhadamente essa relação de polígono e paralelogramo, tá certo? Então pessoal, forte abraço, bons estudos, valeu!